Decisão de diretoria número 66 do ano 2023, C, de 4 de agosto de 2023. Dispõe sobre a renovação da licença de operação de postos de combustíveis nas condições que especifica. A diretoria colegiada da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, à vista do que consta no relatório à diretoria número 14 de 2023-C, que acolhe, decide. Artigo 1º. Aprovar o documento Procedimentos para a renovação de licença de operação de postos de combustíveis por licenciamento ambiental específico, nos termos dos anexos 1, 2 e 3, que integram esta decisão de diretoria. Artigo 2º. Esse procedimento não se aplica aos processos protocolizados antes do início da vigência desta decisão de diretoria. Artigo 3º. Esta decisão de diretoria entra em vigor em um prazo de 60 dias a partir da sua publicação. Diretoria Colegiada da CETESB, em 4 de agosto de 2023. Anexo 1º. Procedimentos para renovação de licença de operação de postos e sistemas retalhistas de combustíveis. Licenciamento específico. 1. Empreendimentos elegíveis. São elegíveis para esse licenciamento os postos nas seguintes situações: os que receberam licença de operação como novos empreendimentos ou receberam licença de operação depois de passarem por reforma completa e desde que não tenha sido constatada área contaminada ou que o gerenciamento da área contaminada esteja em fase de monitoramento para encerramento ou seja considerada área reabilitada para uso declarado, conforme os critérios estabelecidos na decisão de diretoria 038/2017-C ou o que vier substituí-la, considerando as informações constantes do cadastro de áreas contaminadas, disponível nesse link aqui. Segundo, documentação exigida para a renovação da licença de operação. A. Impresso denominado solicitação de, devidamente preenchido e assinado. B. Comprovante de pagamento do preço de análise, devidamente recolhido ou, se isento, comprovação da condição de isenção de acordo com a legislação vigente. C. Procuração. Quando for o caso de terceiros representando a empresa, apresentar o documento assinado pelo responsável da empresa. D. Termo de declaração. Anexo 2. Por meio do qual os responsáveis pelo empreendimento comprometam-se a cumprir as exigências técnicas estabelecidas durante a vigência da licença de operação. E. Resultado de tese de estanqueidade nas linhas e tanques do empreendimento, acompanhada de ART do responsável técnico que confirme a estanqueidade. O teste de estanqueidade deve ser executado por empresa acreditada pelo Inmetro, conforme a portaria número 259 de 2008. Em caso de tanques aéreos, resultado de teste de requalificação nas linhas e tanques do empreendimento. O teste de estanqueidade deverá ser emitido até um ano antes da data de solicitação da renovação da licença de operação. Terceiro, emissão da LOR e vistoria. Uma vez apurado o recebimento da documentação completa e conforme, será emitida a LOR em até 10 dias, com as exigências técnicas listadas no anexo 3. O período de validade da licença renovada a ser emitida deve se iniciar imediatamente após a conclusão da validade da licença cuja renovação foi solicitada. No prazo da vigência da LOR, será realizada vistoria nas instalações do empreendimento para verificação das condições de implantação e operação. Anexo 2. Declaração de enquadramento para renovação de licença de operação para postos de combustíveis conforme ADD XXXX.
Aí tem a tabela, identificação do empreendimento, a razão social, CNPJ, número de cadastro da CETESB, número de licença de operação anterior, data de emissão da licença de operação anterior, identificação do responsável legal pelo empreendimento, nome e CPF, identificação do responsável técnico, nome, CPF, formação, número de inscrição no conselho de classe. Declaramos que o empreendimento acima descrito atende aos critérios da modalidade da renovação de licença de operação, conforme decisão de diretoria número 63/2023-C, nos termos da legislação que rege o assunto, e que atende às exigências e condicionantes anteriormente estabelecidas pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Declaramos que não foram realizadas ampliações e alterações pendentes de licenciamento. Declaramos que não há vazamentos no sistema de abastecimento, o que é comprovado por teste de estanqueidade apresentado na solicitação de renovação da licença de operação. Declaramos ainda serem verdadeiras as informações constantes de solicitação de licença ambiental e demais documentos apresentados. Formalizamos a adesão às condições pré-estabelecidas pelo órgão ambiental e assumimos o compromisso de executar as atividades respeitando toda a legislação aplicável e as condicionantes descritas na licença de operação a ser emitida. Declaramos finalmente estar cientes de que, em caso de prestação de informações inverídicas ou imprecisas, conflito e ou omissão de informações, inobservância de normas, critérios e procedimentos estabelecidos por essa companhia ou imperícia na elaboração e implementação dos controles ambientais inerentes à atividade, poderão ser aplicadas penalidades, tais como sanções administrativas e cancelamento da licença. São Paulo, responsável legal, responsável técnico. Anexo 3. Exigências técnicas. 1. A operação de descarga de combustíveis deverá permanecer provida de câmara de calçada impermeável e estanque para contenção de derramamentos, descarga selada, bocal adaptador para descarga selada, válvula antitransbordamento instalada no tubo de descarga do tanque. 2. Os tanques de armazenamento de combustíveis deverão permanecer atendendo às seguintes especificações: tanque de parede dupla com sensor de monitoramento intersticial, câmara de acesso à boca de visita, estanque impermeável, válvula de retenção de esfera flutuante para tubulação do respiro. 3. Deverá ser realizado o teste de estanqueidade antes do pedido da próxima renovação de licença de operação. Em caso de constatação de não estanqueidade do sistema de abastecimento, deverão ser adotadas de imediato as medidas corretivas e informada a CETESB. 4. O sistema de monitoramento eletrônico de tanques de armazenamento, SAMPs de bombas e filtros deverá passar por manutenção periódica, de modo a garantir seu perfeito funcionamento. 5. As unidades de abastecimento, bombas, deverão permanecer providas dos seguintes equipamentos: câmara de contenção estanque permeável com sensor de detecção de líquidos, válvula de retenção, check valve, junto à bomba. 6. As tubulações do estabelecimento deverão permanecer atendendo às seguintes especificações: tubulações de sucção flexíveis e não metálicas, permeabilidade menor ou igual a 2 gramas por metro quadrado por dia. Tubulações de respiro com as seguintes especificações: parte enterrada, flexível e não metálica, com permeabilidade menor ou igual a 2 gramas por metro quadrado vezes dia. Parte aérea metálica. Tubulações que trabalham sob pressões flexíveis, encamisadas e não metálicas. Tubulações de descarga à distância flexíveis e não metálicas, permeabilidade menor ou igual a 2 gramas por metro quadrado por dia. 7. O sistema de filtragem de diesel deverá permanecer atendendo às seguintes especificações: câmara de contenção estanque impermeável dotada de sensor de líquidos, destinada a conter os vazamentos decorrentes das conexões das tubulações e dos componentes do sistema de filtragem, bomba, filtro e reservatório. Válvula de retenção junto à bomba do sistema de filtragem. A parte enterrada da tubulação do eliminador de ar e a parte enterrada da tubulação situada entre o reservatório de diesel filtrado e a bomba da unidade de abastecimento flexíveis, encamisadas e não metálicas. 8.
As áreas de abastecimento deverão permanecer dotadas de cobertura. 9. Os pisos do estabelecimento deverão permanecer com as seguintes especificações: pista de abastecimento. Pista em concreto armado com um caimento para sistema de drenagem que deverá permanecer localizado internamente à projeção da cobertura e direcionado para sal, sistema separador água e óleo próprio, que não receberá as águas pluviais advindas das coberturas ou dos demais pisos, excetuando o piso da área de descarga de combustíveis. A pista de abastecimento deverá permanecer provida de sal próprio. Descarga. Piso em concreto armado com caimento para o sistema de drenagem e direcionado para o sal. No caso específico das descargas diretas para tanques aéreos, o sistema de drenagem deverá ser dirigido para uma caixa de segurança ligada ao sal. Área de lavagem. O piso deverá drenar as águas servidas para o sistema de tratamento, não possibilitando seu acúmulo ou infiltração. 10. As áreas de lavagem de veículos deverão permanecer providas de caixa de areia e sal, que é o sistema separador de água e óleo. 11. Deverá ser realizada a manutenção periódica do sistema separador de água e óleo, sal, promovendo sua limpeza e remoção dos resíduos gerados, que deverão ser destinados a local adequado e aprovado pela CETESB. 12. O óleo lubrificante usado deverá permanecer armazenado em tanques subterrâneos de parede dupla ou em tanques aéreos ou em tambores localizados em área dotada de bacia de contenção. No caso do armazenamento ocorrer em tambores, a área deverá ser impermeabilizada e coberta. Além disso, o óleo lubrificante usado deverá ser enviado para a empresa de refino devidamente licenciada pelo órgão ambiental. 13. Os resíduos de filtros de combustíveis e de lubrificantes, bem como serragem, papéis e estopas impregnadas com óleo, deverão ser convenientemente armazenados de acordo com as normas e legislações vigentes e destinados a sistemas de tratamento ou destinação final de resíduos sólidos aprovados e ou licenciados pela CETESB. 14. Os resíduos sólidos gerados no empreendimento deverão ser adequadamente dispostos a fim de evitar problemas de poluição ambiental. 15. Deverá ser mantido atualizado o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, CETF-APP. 16. Deverá ser mantido atualizado o registro na ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 17. Deverá ser mantido atualizado o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, ou, quando aplicável, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, CLCB. 18. As emissões de ruído e vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem-estar público. 19. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galerias de água pluvial ou em via pública. 20. Os efluentes líquidos do empreendimento deverão atender aos padrões de emissão e de qualidade de acordo com o regulamento da Lei Estadual nº 997 de 76, aprovado pelo Decreto nº 84.068 de 66 e suas alterações. 21. Não deverá haver emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento. 22. A movimentação dos resíduos sólidos gerados no empreendimento deverá ser registrada no Manifesto de Transporte de Resíduos, MTR, do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, SIGOR, ou em sistema municipal, desde que devidamente integrado ao sistema estadual em conformidade com a Resolução CIMA número 27 de 2021. 23. Deverá ser garantida a manutenção adequada do sistema de armazenamento e abastecimento de GNV. 24. Deverá ser garantida a manutenção adequada para armazenamento de Arla 32.
25. Deverá ser realizado o monitoramento, acompanhamento das medidas de controle institucional MCI ou medidas de controle de engenharia MCE, quando previstas no termo de reabilitação dos postos instalados em áreas reabilitadas. Observação apenas aplicável para a área reabilitada para uso declarado.